Salve! Fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o craque Miller e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram sobre o jogo de hoje do São Paulo, sobre também o ano de 2025 que vem por aí, o futuro de Zubeldia e também sobre Oscar, sim, o São Paulo que tem aí tratativas com o meio-campista. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, dá essa força pra esse jovem São Paulino, é de graça e me ajuda demais, dá essa força pra mim aí, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião sobre a temporada do São Paulo, sobre o jogo de hoje, sobre Oscar, sobre muita coisa. Créditos eleitorais deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Hoje, dignamente, eu acho que o São Paulo cumpriu o papel hoje. Muita gente, não, vai tentar dificultar a vida do Palmeiras, apesar de não vir muito bem. Entrou com uma equipe, o São Paulo não tinha nada a ver com isso, entrou com uma equipe de jovens valores. Mas acho que não pode, Garrafa. Acho que desse negócio de dar folga antes da última rodada, na penúltima rodada, é uma questão de respeito da condição de igualdade de disputa jogadores do São Paulo, Fernando. É pensando no próximo ano, já antecipa férias. Mas o time tem que pensar no campeonato que ele quer vender, que ele quer negociar, que ele quer melhorar. Se continuar fazendo esse tipo de situação, nós não vamos Mas qual foi o time mais forte? O São Paulo que entrou hoje ou o São Paulo que perdeu do Juventude? Não foi melhor ter esse São Paulo hoje? Claro. Então, mas esse é o barato do futebol, ele não é previsível como a gente acha que é. Essa garotada que entrou tá buscando algo mais. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar no produto, no negócio, de uma maneira mais séria. Eu entendo o que o Fernandinho está falando. A questão da lisura, da legitimidade, da ética. Mas o São Paulo hoje cumpriu o papel dele, cumpriu. Independentemente de que ele escalou. São Paulo cuidou dos seus problemas. E o Zubeldia foi muito claro, e é aí que eu quero jogar com vocês. Zubeldia pensando no próximo ano para iniciar uma temporada, coisa que ele não teve esse ano, foi tempo, porque ele pegou o trabalho em andamento. O Coelho sabe o quanto é difícil, né, Coelho? Você chega, o campeonato está em andamento, você vem de um outro país. Foi o que o Ramon Dias fez no Corinthians. É isso, mas nem, né? Então nem sempre dá certo. É um trabalho difícil de você fazer. Agora ele tem uma pré-temporada, vai lá para os Estados Unidos, aquela história toda. Ele pediu 5 reforços para o São Paulo. Devendo um bi. Pediu. O presidente Casares já disse que o São Paulo vai ter uma política esse ano de tentar readequar a dívida, começar a pagar a dívida e tal. Ou seja, dificilmente esses 5 reforços virão. O Zubeldia hoje, em entrevista coletiva, falou do desempenho do São Paulo. Para um jornalista só. Para só um jornalista. Um jornalista foi na entrevista coletiva. E ele disse que o São Paulo, se pudesse começar o campeonato assinando a 6ª colocação com vaga direta a Libertadores, ele assinava. Eu acho que é pouco, Miller, para o São Paulo. Muito pouco. Né? Muito pouco. Para mim, a campanha do Zubeldia é uma campanha muito fraca. Para um clube como o São Paulo, né? Tem 200 estrangeiros lá e ele quer todos estrangeiros. Você sabia disso? Ele disse que já conversou com o Oscar. Tem 9, mais 5, 14 estrangeiros, pelo amor de Deus. Ele disse que conversou com o Oscar, obviamente que é jogador brasileiro, e conversou com mais 2 jogadores. Te agrada a possibilidade do Oscar, Miller? Não. Lógico, o nosso futebol é muito pobre tecnicamente, muito pobre. Mas o Oscar jogaria, claro. Mas tem que ver em condição que ele vem. 7 anos na China. É porque ele está num futebol que não existe. Futebol de cego. Ele chega aqui, como é que faz? Então eu não contrataria o Oscar para São Paulo. Que vai custar caro, né, amigo? Claro, com certeza. O salário não é barato, né? Não contrataria. Vem de um futebol de ninguém, chegar aqui, com a tal da intensidade aqui. Não mas pega na bola. A China melhorou, Miller. Não pega na bola. Jogador, eu então, não vejo... Então agora, jogador, esse início do Zubeldia, o Campeonato Paulista para ele é o limite dele. Então eu não consigo ver uma perspectiva de melhora nessa equipe do São Paulo. Só se for por objetivo. Se for por objetivo, os jogadores vão começar a dar mais, vão começar a jogar de uma outra forma. Quero ver o São Paulo campeão. Mas eu não consigo ver evolução, cara. Entendeu? É complicado. Tem que ver o seguinte. Porque você perde o Lucas aí, cara, é metade do time. Tem que ver o seguinte. Agora sim, o treinador de São Paulo tem que mostrar que é bom. Não vai contratar grandes jogadores, isso já foi falado, bem falado, né? Ele vai praticamente começar com os mesmos desse ano, no próximo ano o Paulistão. Pegar um pouco da base. Exatamente. Essa Flórida, não sei das contas aí, arrebenta com a pré-temporada, é verdade. Lá foi atrás de dinheiro, meu. É verdade, arrebenta a pré-temporada, não tem jeito. Mata a pré-temporada do jogador. O Oscar não seria melhor que o Rato no meio campo? Não, sem comparação, mas eu não contrataria o Oscar. Não. Até porque você vai ter que distribuir essa grana em relação às contratações. É aquele negócio que a gente fala, hein, Fernandinho, e Coelho?
o São Paulo tá financeiramente mal das pernas. Um bi, Miller. Contrata um cara como o Oscar que vem ganhando uma grana. E os outros jogadores quando atrasa o salário? Hein, meu jogador? Afeta o grupo, com certeza. Ô Coelho, assim, o presidente já falou, tá? Eu não vou te colocar nenhuma saia justa, mas o presidente fala, não temos muito recurso. Normalmente a conversa não tem que ser mais interna. O presidente fala uma coisa, o técnico chega a publicar, eu quero ver 5 reforços, cara. Parece que eu não tô entendendo muito a conversa não tá indo no mesmo caminho. Tem que fechar na salinha, né? Não tem que fechar na salinha? Tem que fechar na salinha. Tem que fechar na salinha sim. E vamos lá. É assim, presidente, assim, eu preciso assado. de 5. Eu quero mas isso, não isso, publicamente. isso. O presidente fala que não tem grana, ou seja, já queria um impasse. E aí, sei lá, o Fernando falou aqui agora devendo, que tá devendo. Um bi. E aí, a dívida do São Paulo, vem, fala uma coisa, faz outra, fecha na salinha e pronto. E sai todo mundo falando a mesma língua. Tudo bem, o cara pode dar uma lista de 5, mas não contrata o primeiro, eu trago o último da lista. Isso acontecia muito no Corinthians, cara. O cara pedia A, chegava o Z, cara. Mas eu contratei, mas pô, eu pedi o A. Você me trouxe o Z, cara. Mas também tem que ter aquela conversa, né, Fernandinho? Você quer ficar? Não vai ter reforço. É isso aí, é o que Você vai temos. ficar? É o que Nós temos isso aqui. Tete a tete, acabou. É isso aí, nós temos isso aqui. Você quer ficar? Você vai conseguir. Fechou na salinha. Você vai conseguir fazer um time competitivo com o que nós temos aqui? Vai ou não vai? E bem claro. E esse tipo de torpedo também pode ser um indicativo. Ó, o cara falou uma coisa, tô falando outra, de repente eu tô afim de dar um fora. Quando começa, sabe como é que funciona, né, gente? O Garrafa, é uma boa oportunidade pro Paulistão, no caso do São Paulo, pro treinador dar oportunidade pro pessoal da base. Então, uma garotada boa lá. O Zubeldia não é muito fã do pessoal da base. Se ele quer assim contratação, não precisa nem responder mais, né? Então, acho que devia dar oportunidade. Presidente, como o jogador falou, não temos dinheiro para contratar. Valoriza o pessoal da base. Porque tem que vender jogador da base. Normal isso aí. Como é o nome do menino que fez o gol hoje? William Gomes. Ele foi perguntado sobre o William Gomes lá na entrevista de um jornalista apenas e ele falou que a tendência é que o garoto comece a ganhar mais oportunidades. Só pra gente fechar São Paulo e já seguir pro Palmeiras, Miller, depois da partida contra o Juventude, o Luciano foi perguntado se ele ficaria. O Luciano falou assim: não, precisamos começar a pensar no ano que vem e tal. Você fica, Luciano? Ele falou: não sei. Saiu. Mas ele tem contrato até o fim do ano que vem, né? Você gostaria do Luciano? O Luciano é uma peça importante para permanecer ou não? O Luciano, bem ou mal, não acho ele um craque. Mas ele tem feito, nesse ano, gols decisivos, principalmente em Morumbi, né? Tem sido decisivo pro time. Eu acho que ele vai permanecer no São Paulo ano que vem, não vai sair não. Bom, vamos aguardar então para ver o que vai acontecer com esse São Paulo aí, com essas divergências. E o São Paulo, como disse a bancada, eu concordo, o São Paulo precisa pensar maior do que vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores não é título, vaga na Libertadores é grana no bolso, é um campeonato que você vai disputar e ainda às vezes fica reclamando que é muito jogo, não é? Vamos ter que parar de... tem time tão grande que fica comemorando vaga na Libertadores. Time grande comemora título. E é isso aí, Garrafa. É isso aí. Se você começar uma temporada pensando em se classificar, seu objetivo é esse, você tá a um passo da queda. Tem taça? Ganhei vaga na Libertadores. Faz churrasco, cadê ela? Tá, não tem taça, velho. É São Paulo, Corinthians, Palmeiras. São Paulo tem que esses times vivem de título. Você falou de quantidade de jogos, estava conversando com o Coelho que veio agora da Europa. Os caras jogam 20, 25% de jogos a mais. Vamos dizer que ele joga em 70 na temporada, a gente joga aqui 70, 75, ele joga em 60 no máximo ali. Só que tem uma diferença básica. Os caras jogam no tapete, a gente joga aqui num pasto e também gramado sintético, além de deslocamento. Mas, cara, gramado sintético é um crime no Brasil. O Botafogo ganhou e tal, mas é um crime gramado sintético. E se a gente quer virar um futebol de primeiro mundo, primeira coisa, cuida do gramado. Os caras constroem arena que a grama não cresce. Cara. É uma outra realidade, acho que a gente está caminhando. Fala, torcida de São Paulina, eu quero que você comente aí duas coisas. Primeiro, o que você achou da partida de hoje? E segundo, a sua opinião sobre o trabalho do Zubeldia e sobre o Oscar. Falando rapidamente sobre o jogo de hoje, cara, tava na cara que provavelmente o Júlio Cajares pegou o telefone, ligou pro John Textor e falou: my friend, empate, a draw. Vamos empatar hoje, não fica feio pra mim, não fica feio pra você. Tá suave, o que você acha? O John Textor falou, ok. Porque, pensa comigo, se o Botafogo quisesse, o Botafogo hoje teria feito um 6-0 no time do São Paulo. Se o Botafogo forçasse um pouco, teria feito um 6-0 no time do São Paulo. Fácil. Porque o time que foi de campo era um time de molecada, era um time muito ruim.
E tava claro que o Botafogo não queria atacar e o São Paulo não queria passar do meio de campo. O Botafogo ficava com a bola, chegava lá, jogava a bola e tal, a torcida tava se incomodando e o São Paulo não queria passar do meio de campo. A grande questão é que os caras são tão burros. E aqui quando eu falo os caras do São Paulo e os caras do Botafogo. Eles são tão burros que eles entregam a bola a um ponto que não tem como o cara não fazer o gol. Que aí ia ficar muito na cara. O Sabino deu uma bola nas costas do Santilongo. A bola sobrou, o cara tá de frente pro gol extinto. Falei, putz, vou ter que fazer o gol. Foi 1-0. Chegou no intervalo, o Casares ligou. Ligou pro John Textor, falou, my friend, a draw, um empate. E aí? Como é que faz? Aí o John Textor ia ter falado, relax, my friend, relax. Vamos entregar. I will give you a goal. Vou dar pra você um gol. Suave. Chegou lá, início do segundo tempo, o William, o volantão deu aquela vacilada. Pega a bola aí, irmão, faz o gol. Fez o gol. E aí, voltou a ser a mesma coisa. O São Paulo não passa do meio de campo e o Botafogo não faz gol. Fechou. Até que o Jandrei me faz aquela merda. Que ali não tem como também, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Muito fraco o Jandrei. Não é fraco, a gente já sabe que ele é fraco. O jogo que era pra ser empate, mas não conseguiram fazer com que o jogo de hoje fosse empate. É incrível pra você ver o quão ruim esses caras são. Mas vamos falar sobre o trabalho do Zubeldia. O trabalho do Zubeldia, pra mim, ele tem pontos fortes e pontos fracos. O ponto forte do trabalho do Zubeldia é esse time quando ele tá motivado, eu não sei se motivado é a palavra certa, mas focado, quando ele quer, ele é um time que joga mais bola do que o time do Dorival, que foi o time que nos deu a Copa do Brasil. Porém, o Zubeldia ainda tem algumas convicções que pra mim são errôneas. Por exemplo, por mais que o Patrick seja um lateral limitado, ele joga mais do que qualquer zagueiro improvisado na posição. Isso pra mim é um erro. Por mais que o Rafinha seja um dos líderes do elenco, ele não tem condições de jogar. Quem tem que jogar é o Igor Vinícius. Por mais que o Luciano seja o artilheiro da temporada, o Zubeldia tem que tomar uma decisão muito... Não sei se clínica é a palavra certa, mas uma decisão muito difícil que é ou eu tiro o Luciano ou eu mudo o sistema. Porque atuar com esse sistema 4-2-3-1 e o Luciano dentro de campo é um tiro do pé. Apesar do Luciano ser o artilheiro da temporada. E com todo respeito, o Luciano não tem gols em jogos decisivos. O Luciano tem um gol contra o Tajeres e um gol contra o Palmeiras. De resto, o Luciano fez gol em Bahia, em Juventude, em Atlético Paranaense, no Vasco. Desses times. Não fez gol em time grande. Fez esses golzinhos aí, marcar gol contra o Vasco, marcar gol contra o Juventude, marcar gol contra o Atlético Paranaense, marcar gol contra o todo poderoso Red Bull Bragantino, que quase foi rebaixado. O Lucas tem gols decisivos, gols de Libertadores. O Caleri tem gols decisivos em Libertadores e Copa do Brasil. A grande questão é que a quantidade de gols mascaram a temporada ruim. Eu não vou falar temporada ruim particularmente do Luciano, que o cara marcar 18 gols, a temporada dele é uma temporada decente. Mas os 18 gols do Luciano, eles mascaram o problema que é ter o Luciano dentro de campo em algumas partidas. Em partidas que o São Paulo precisa mais de um meia e menos de um atacante, o Luciano é o maior problema do São Paulo. Agora, em partidas em que o São Paulo necessita de mais atacantes e menos de meia, em partidas que os volantes estão conseguindo jogar, que o Lucas e que o Ferreirinha estão conseguindo jogar, que o Luciano só tem que se preocupar em finalizar, nesses jogos o Luciano reina, o Luciano brilha, porque ele é um finalizador, ele não é um meia. E aqui eu sei, você sabe, todo mundo sabe, o Luciano ele é um finalizador, ele não é um meia. Mas em jogos em que o São Paulo precisa de um meia, de um articulador, de um criador, aí a gente tem um problema, porque o Luciano ele é um a menos dentro de campo.
Eu trouxe números pra vocês no vídeo de ontem, se eu não me engano, e tá até salvo aqui, ó. O Caleri tem 14 gols e 7 assistências. O Caleri tem 7 assistências na temporada. Os nossos centroavantes. O Lucas tem 14 gols e 9 assistências. O Luciano tem 18 gols e 1 assistência. O 10, o meia, o cara que deveria estar criando o jogo. Esse pra mim é o principal problema. Eu sei que se você for buscar aí vai estar 2 assistências, mas eu me recuso a aceitar que São Paulo e Bahia agora no segundo turno, aquela bola que bateu no pé do Luciano e foi pro Elton Rato foi uma assistência. O zagueiro chutou no pé do Luciano. E aqui não é nada contra o Luciano. É algo mais contra o sistema que o Zubeldia monta em campo que prejudica o Luciano, prejudica o time do São Paulo, do que contra o Luciano. Porque pra mim o Luciano ele é um excelente atacante. Pô, o Luciano cansou de fazer gol ao lado do Brenner, cansou de fazer gol ao lado do Pablo, cansou de fazer gol ao lado do Caleri, no início da era Rogério Ceni, que o Luciano atuava de segundo atacante. É porque agora inventaram que o Luciano é meia, e ele não é. Ele não sabe fazer isso, o cara tem 1 assistência. Gente, o São Paulo tem, sei lá, mais de 50 jogos da temporada, o cara tem 1 assistência, ele tem menos assistências que o Igor Vinícius, cara. Isso é inacreditável. O cara tem menos assistências que o Igor Vinícius. Ah, mas tem 18 gols, é o que importa. Não, não é o que importa. Porque São Paulo e Botafogo, São Paulo precisava de um meia para articular. Não tinha. São Paulo e Atlético, São Paulo precisava de um meia para articular. Não tinha. São Paulo e vários outros jogos difíceis, jogos que o São Paulo precisa de um meia, de alguém que pense, de alguém que articule, de alguém que fala, Lucas, vai que essa bola vai chegar. Sabe, Caleri, vai que essa bola vai chegar. Jogos assim, e esses jogos? O Luciano, ele participou de 19 gols na temporada. E tantos outros jogos. É um problema do Zubeldia e do Luciano. Do Zubeldia por montar esse sistema e permitir que o Luciano seja meia. E do Luciano por ter atuações ridículas. Por mim, o Zubeldia trocava esse sistema, pô, atua no 3-5-2, atua no 4-4-2, pô, você pode fazer isso, atuar no 4-4-2, abre mão dos pontas, bota os pontas no segundo tempo, o time adversário vai estar cansado, você abre mão dos pontas, joga com o losango no meio de campo, igual o Dorival jogava no Flamengo. Dorival tinha o Gerson, a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Como é que ia montar esse time com esses caras todos? O que ele fez? Montou um losango no meio de campo. Colocou um volantão, colocou o Gerson do lado, o Everton Ribeiro do outro, o Arrascaeta de 10, Bruno Henrique e Gabigol, ou Pedro e Gabigol. Dá pra jogar. O Flamengo não marcava pressão, o time marcava linha baixa. Dá pra fazer. Se ele quiser, ele consegue. Coloca ali de primeiro volante alguém que não seja o Luiz Gustavo, porque pra mim o Luiz Gustavo também, ele tem jogos que ele atua muito bem, tem jogos que ele é uma piada. E já falei aqui, em jogos que o São Paulo vai ter a posse de bola, o Luiz Gustavo é rei. Ele tem uma boa saída de bola, tem um bom controle de bola, um bom domínio, uma boa visão de jogo para fazer lançamento. Mas em jogos que o São Paulo vai ser atacado, ou em jogos de trocação, ataque, defesa e volta, e time físico, ele passa mal em jogos assim. Ele não pode ser pressionado que ele perde a bola. Então, você coloca um primeiro volante, vamos supor que no ano que vem você traz o Pablo Maia para primeiro volante, você pode colocar Alisson e Marcos Antônio, pô. Coloca o Pablo Maia de primeiro volante, Alisson do lado direito, o Marcos Antônio de meia pela esquerda, coloca o Lucas de 10, Luciano e Caleri. É um time ruim? Você tem o Lucas de 10 com liberdade para cair pela direita, cair pela esquerda, ficar por dentro, voltar, avançar. O Luciano de segundo atacante ao lado do Caleri. Nossa, que coisa difícil de se fazer, meu Deus. Você tem um volantão bruto, você tem 2 volantes móveis, o Alisson, que é muito móvel, o Marcos Antônio, que tem as mesmas características do Alisson, muito móvel. Chega no segundo tempo, deu 15 minutos do segundo tempo, aí você começa, tira um volante e monta o time com 2 pontas. Tira o Luciano, deixa o Lucas de 10, coloca o time com 2 pontas. Não é possível que só eu sou o gênio da lâmpada aqui pra pensar nisso. Ou então você monta um time com 3 zagueiros, monta um time com 3 zagueiros, a linha de 5 no meio e 2 atacantes. É só eu que penso isso?
Será que só não só eu, mas a torcida do São Paulo também vê isso? Não é possível que o Zubeldia não vê as atuações do Luciano. E não é nem só as atuações do Luciano. Não é possível que o Zubeldia não vê o que o time do São Paulo tá precisando. De uma mudança. Eu já falei aqui e volto a repetir. Para mim, o São Paulo chegou no seu teto. Bateu no teto. Ele, com esse time, com essas peças, com essa formação, o São Paulo não vai jogar mais do que jogou contra o Botafogo e do que jogou contra o Atlético Mineiro. Não vai jogar mais. Talvez, tudo bem que a gente não tinha o Ferreirinha nesses jogos, né? Mas vocês me entenderam. Também não tinha o Alisson e o Pablo Maia, mas não vai ser um salto a nível de atuação gigantesco. Se o Zubeldia quiser fazer esse time jogar mais bola, ele vai ter que mudar ou peças ou sistema. Eu quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe seu comentário aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.